Em 2024, eu te desejo caos. Me diz aí como que você recebeu essa mensagem. Digamos que não seja uma mensagem de nenhum inimigo, nenhum desafeto. Como que essa mensagem chegou até os seus ouvidos, até o seu coração? Pois bem, essa mensagem eu recebi na virada do ano de uma pessoa a quem eu admiro, que é uma seguidora, uma terapeuta, e a mensagem tinha esse título: Em 2024, eu te desejo caos. Alguns espaços abaixo tinha a seguinte continuação da mensagem: não me responda agora, reflita um pouco antes. E aí, a convite daquela mensagem, né, de reflita um pouco antes, sabendo a pessoa que era, que me enviou, eu me desafiei a refletir um pouco antes sobre o que aquilo queria dizer. Em 2024, eu te desejo caos. O que é o caos? Caos é algo que não é algo bom de se desejar a ninguém, não é verdade? Mas eu parei e, a priori, ali, naquele momento, de receber aquela mensagem, te assusta um pouco, e aí o tico-teco, ele demora um pouquinho, né, a, a entrar em sintonia ali com o que é aquilo, o que aquela pessoa, como isso aqui, que não é nenhum inimigo, que não é nenhum desafeto, queria me dizer com aquilo. E eu comecei a olhar para a minha vida. E eu pude perceber que, nos momentos de caos da minha vida, foram os momentos onde eu mais me desenvolvi, mais evoluí, mais cresci. E que uma mensagem dessa, quando enviada para uma pessoa proativa e não para o vitimista, ela faz um pouco de sentido. Viver o caos não é uma coisa gostosa. Ela não disse, eu desejo que você viva o caos porque é gostoso viver o caos. Mas porque a gente entende que, às vezes, é necessário viver o caos. Foram em grandes momentos de caos que a humanidade mais se desenvolveu. Vamos pegar como exemplo agora a época da Covid, né? Quando estava todo mundo lá em lockdown, todo mundo preso em casa. As pessoas que eram vitimistas, realmente, elas perderam muito. Empresas faliram, pessoas desenvolveram muitas disfunções mentais, emocionais, muitas doenças, patologias. Mas os proativos viram ali uma oportunidade de crescimento. Eu olhei para a minha vida também, pensando, puxa vida, realmente, nos momentos de caos da minha vida, foi onde eu me desenvolvi. Em 2020, um pouco antes da pandemia, foi o meu ápice do meu desconforto emocional, onde eu vivi um momento de luta intensa. E aquele caos, inclusive, me fez me aproximar mais de Deus. Quando nós estamos vivendo assim uma bonança, quando nós estamos ali remando por águas mansas, normalmente a gente fica muito confortável. Nós não crescemos, não evoluímos, é gostoso. E a zona de conforto, ela é uma zona gostosa de se viver, mas não é uma zona confortável, vamos dizer assim. Porque ela não agrega valor, ela não faz com que a gente cresça. Repito aqui, não estou dizendo que viver o caos é gostoso, mas por vezes necessário. Porque quando a gente está ali numa água turbulenta, quando a gente está ali precisando de lutar pela vida, são os momentos onde a gente mais se desenvolve, mais cresce. Isso para quem é, como eu disse aqui, proativo. Para quem é vitimista, esse caos é o fim. Esse caos é o momento onde a pessoa está lá no fundo do poço e escolhe ficar no fundo do poço. Viver o caos é chegar ao fundo do poço. Mas para pessoas que são proativas, pessoas que se aproximam de Deus, que buscam ali uma condição para sair daquele caos, elas saem mais fortes, mais fortalecidas. A Bíblia cita muitas passagens nesse sentido. Uma delas diz que, vou falar aqui no português mais claro, que os momentos difíceis geram a perseverança, a perseverança gera fé, né? E quando a gente está nos momentos muito tranquilo, onde o dia está sobrando, a saúde está em dia, a gente não está passando por nenhuma situação ali de confronto, a gente fica muito
muito plácido. E aí, depois de pensar nisso, eu entrei em contato com ela. Como ela disse, né? Reflita um pouco antes de entrar em contato comigo. E aí nós demos boas risadas. Eu desejei também para ela o caos em 2024. Porque ela me conhece e eu a conheço. Nós sabemos que o caos na nossa vida, apesar de não ser gostoso, é algo necessário que nos faz evoluir, nos tira do lugar. É o processo da inércia, né? Todo o corpo tende a ficar parado até que uma força externa coloque em movimento. O caos é a força externa que nos coloca em movimento. Ou todo o corpo em movimento tende a ficar em movimento até que uma força externa o faça parar. O caos pode ter também essa força externa que faz parar aquele que já está em movimento. Isso falando de um proativo, isso falando de um ritmista. Então, a gente deu boas risadas e citamos até, ela me passou um exemplo de uma moça que tinha 32 anos de idade, mãe solo, de 2 filhos pequenos. Ela era cozinheira de um restaurante e na pandemia ela ficou desempregada, se viu ali numa situação de muita dificuldade. E ela começou a fazer umas quentinhas, produzir uns pratos para diabéticos, para pessoas que precisavam de uma dieta restrita. E ela hoje é uma grande empresária, porque ela viveu aquele momento de caos. Então, se a gente visitar a história da humanidade, nós temos que ter aqui a história dela e a minha história também, no meu momento de maior caos, fim de 2019, início de 2020, foi onde eu me descobri, né, um psicoterapeuta. Eu vim para essa área, quem me conhece sabe um pouco da minha história. E a partir de lá para cá, com a minha mudança de vida, eu pude ser instrumento de Deus, influenciando a mudança de vida de muitas outras pessoas. Foi o meu momento de caos na dependência química, onde eu quase perdi meu casamento, foi que eu descobri o valor das pessoas que me amam. Minha esposa, policial civil, ficou mais de 10 anos ao meu lado. Ela poderia ter desistido de mim. E aquilo me deu força para sair. Meu filho, né? Eu tanto amo. Olhei para aquelas pessoas e falei assim, nossa, por eles vale a pena e por mim também. E hoje eu honro muito o meu casamento, honro muito a minha esposa, porque ela passou pelo caos comigo e esse momento de caos que nós vivemos juntos fez com que nós nos uníssemos mais hoje, respeitássemos mais um ao outro. E hoje eu sou referência para ela, eu a ajudo, né, no que é preciso. O meu filho também, né, sempre chegava para ele histórias de quem, né, nossa, esse seu pai é muito maluco, não sei o quê. E essa superação, essa história de superação, e sair daquele caos da dependência química, me faz hoje sentar perto de um cliente, dependente químico, que tem vergonha, porque normalmente os dependentes químicos, falo de dependente químico, de pessoas que realmente querem sair da dependência química e que não são. Muita gente acha que dependente químico é tudo vagabundo. Não, eu conheço o universo e te falo que 90% não são. Tem 10% que gosta de ser. 90% é porque havia um vazio existencial, havia alguma coisa, justifica, mas aquilo fez para ir para a dependência química. Muitas vezes eles se veem ali constrangidos de se expor. E eu olho para ele no olho e falo: olha, eu conheço sua dor, eu vivi seu caos. E se eu sair, se eu superei, estou aqui hoje, você pode também. É claro que para a gente mandar uma mensagem dessa para alguém, né? Em 2024, desejo caos. Ah, em vez de dizer feliz aniversário, ó, feliz caos. Né? É claro que a gente tem que refletir antes, entender para quem que a gente está passando essa mensagem. E é assim como essa minha amiga falar, reflita um pouco antes de me responder ou de me procurar. O caos não é gostoso, mas o caos é necessário. Como diz lá, né? Eu creio que é o apóstolo Paulo que diz, como eu disse aqui no português mais atualizado, os momentos difíceis produzem perseverança, a perseverança produz a fé, a dependência de Deus. Esses dias eu postei um, um diretor, me parece, da Unimed, um médico que estava com um tumor maligno, uma fase avançada. Ele estava vivendo ali o caos dele, mas ali naquele discurso que ele fez para vários outros médicos,
Ele falou que aquele momento de caos fez com que ele se aproximasse de Deus, com que a fé dele fosse aperfeiçoada, porque como médico, como, né, cientologista, falar de Deus, falar de fé é algo um tanto quanto complicado, né? Eu lembro da passagem onde Jesus disse para Nicodemos, falar para cientologistas a respeito de fé é algo muito difícil. E ele ali falando para vários outros médicos, né, e que ele mesmo tinha essa grande dificuldade, um médico renomado, um cientologista, ele falando, eu tinha muitas dificuldades, mas quando me vi ali naquele caos, naquela turbulência de vida, eu não deixei a desesperança tomar conta. Eu corri atrás da esperança, da fé, eu corri atrás desse Deus, porque medicina, a ciência que tanto me apeguei, não tinha essa capacidade de me ajudar mais. Infelizmente ele faleceu. Aí no discurso dele até falava, olha, eu quero acreditar que ano que vem eu vou estar aqui. Esse vídeo viralizou, provavelmente alguém deve ter visto. Então pense, né? Reflita sobre isso. O caos não é gostoso de se viver, mas por vezes é necessário, porque ele faz com que a gente saia do lugar. É como aquela história do cachorro sentado em cima do prego. Ele fica lá chorando, gemendo, gritando, e alguém pergunta, mas por que o cachorro não sai em cima do prego? Aí o outro responde, eu acho porque está incomodando só o suficiente para ele chorar e reclamar, não para sair de cima. Então o prego ali é o caos, o cachorro vitimista só chora e reclama. Agora, aquele que quer se desvencilhar daquele momento, ele dá um jeito de unir forças e sair. Então, eu te desejo que nós todos vamos viver um momento de caos. O próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, nesse mundo tereis caos, mas tem de bom ânimo, então seja proativo, porque eu venci o mundo. Ele venceu por nós, e ele disse, eu venci como homem, não foi como um Deus. E se eu venci, você pode vencer também. Siga os meus exemplos, siga o meu passo, caminhe meus caminhos. Então, eu desejo a você, proativo, um ano 2024 de caos, mas de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grande evolução. Eu sou Norberto Ferreira, sou psicoterapeuta, sou pós-graduado em psicologia, psicanálise, psicoterapia, saúde mental, saúde emocional, bem-estar mental e emocional. Sou membro do Instituto Romani, o maior instituto em formação de psicoterapeutas, de terapeutas, de profissionais da área de desenvolvimento humano. Estendo aqui as minhas mãos para você que, de repente, está vivendo esse momento de caos, porque, às vezes, é necessário ter a ajuda de alguém para vencer o caos. Lá no fundo do poço, às vezes é necessário que alguém atire a corda ou coloque a escada, nos estenda a mão, para nos ajudar a sair desse fundo do poço, desse momento de caos. E quando essas pessoas fazem isso, como minha esposa fez, como meu filho fez, como pessoas que me amam verdadeiramente fizeram, e não me abandonar naquele momento de caos, isso estreita laços, estreita relacionamentos, e nós não nascemos para ser sozinhos, nós nascemos para nos tornar melhor e ajudar o outro a ser melhor também. Então, eu fico aqui de mãos estendidas para te ajudar nesse processo como profissional da área de desenvolvimento humano, como psicoterapeuta, como amigo, como colega, como parceiro de missão, a vencer o seu caos, se tornar uma pessoa melhor e ajudar, assim, a fazer do mundo um lugar melhor. Um grande abraço.